Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Alexandro com Prof. Matemática com mais um vídeo para vocês. Nesta aula vamos ver vértice do gráfico da função quadrática. Farei a interpretação e mostrarei como calcular as coordenadas do vértice da parábola. Então, não perca essa aula, fica comigo até o final. Para o início desta aula, vamos analisar e resolver a seguinte situação. Marcelo tem 16 metros de grade com os quais pretende construir um cercado para seu cachorro. Sabendo que esse cercado é retangular, quais são as dimensões do cercado retangular para que sua área seja máxima? Aqui eu tenho um retângulo em amarelo que está representando a região onde Marcelo vai construir o cercado, com suas medidas representadas por x e z. O perímetro do retângulo, a soma das medidas dos lados tem que dar 16, ou seja, x mais z mais x mais z vai dar como resultado 2x mais 2z igual a 16, certo? Dividindo ambos os membros da equação por 2, vamos ter uma equação mais simples, que é essa daqui, ó, x mais z igual a 8. Isolando o z, ou seja, fazendo a operação inversa, subtraindo x, ambos os membros da equação, vamos ter z igual a 8 menos x. Assim, a medida z é dada em função de x. Logo, a largura vai ser o quê? 8 menos x, certo? A área do retângulo, basta multiplicar aqui o comprimento pela largura, que vamos ter x vezes 8 menos x, que é x vezes 8 vai dar 8x, e x vezes menos x vai dar menos x ao quadrado. A área está expressa por uma função quadrática. Para calcular, para determinar qual é o valor de x para que a área seja máxima, vou estar recorrendo a uma análise gráfica utilizando o GeoGebra, ok? Temos aqui o gráfico da função f de x igual a 8x menos x ao quadrado, que é a função quadrática que representa a área do retângulo. Observe que quando x é igual a zero, a área é igual a zero, certo? Variando a medida de x, colocando x igual a 1, observe que, substituindo aqui na fórmula, o resultado vai ser 7. A área é 7 metros quadrados. Pondo x igual a 2, veja que a área agora é 12 metros quadrados, certo? Substituindo aqui na fórmula, observe que o resultado deu 12. Veja que o ponto aqui, ele está percorrendo a parábola. Aumentando o valor de x até o ponto verde coincidir com o ponto V, a função vai ter como resultado aqui 16. f de 4, substituindo na fórmula, vai dar 16. A área vai ser 16. Neste caso, obtemos aqui a área máxima. Pode perceber que, aumentando o valor de x, a área agora passa a diminuir, até chegar na área igual a zero. E quando vai ocorrer igual a zero? Quando x for igual a 8. Isto significa dizer que o domínio para esta função é o intervalo aberto 0 e 8, certo? Então, aqui, resolvi aqui o problema analisando o gráfico, certo? Com essa análise gráfica, utilizando aqui o GeoGebra. E para ter área máxima, a medida aqui de x tem que ser igual a 4. Ou seja, aqui também é 4. 8 menos 4, O retângulo ele é um quadrado, certo?
cuja área vai ser 16. Ok? Este ponto verde a gente chama de vértice da parábola, certo? Vamos ver o que é o vértice da parábola. O vértice da parábola é o ponto onde o gráfico muda de sentido. Aqui eu tenho dois gráficos, o caso para A maior do que zero e A menor do que zero. Observe o seguinte, à medida que aumenta o valor de x, o valor de y vai diminuindo, certo? Antes do xv, veja que o gráfico aqui ele vai decrescendo até chegar no ponto V. A partir do ponto V, ele passa a crescer, ou seja, há uma mudança de sentido quando chega aqui no ponto V. O ponto V, neste caso aqui, ele é o ponto de mínimo, certo? Por ele passa o eixo de simetria, certo? E as suas coordenadas vai ser o quê? X do vértice, Y do vértice. XV, YV. Já para este caso aqui, para o caso de A menor do que zero, à medida que aumenta o valor de X, o gráfico aqui ele vai sendo crescente, certo? Até chegar no ponto V. A partir do ponto V, há uma mudança, né, de sentido e ele começa a decrescer. O ponto V, para este caso, ele é o ponto máximo, certo? O eixo de simetria vai passar pelo ponto V, certo? Nós vamos ter aqui o x do vértice e y do vértice. E como calcular o valor do x do vértice e y do vértice? Para isso, vamos recorrer à forma canônica. A forma canônica, né, é esta expressão aqui, que é uma forma diferente, uma maneira diferente de expressar a função quadrática. No vídeo que eu explico sobre a forma canônica da função quadrática, mostro como chegar nessa fórmula e faço interpretações gráficas para o entendimento. Delta aqui é igual a b ao quadrado menos 4ac, ok? Está aqui a forma canônica e vamos interpretar aqui o x do vértice e y do vértice. Para o caso de A maior do que zero, veja o seguinte. Essa expressão aqui, x mais b sobre 2a elevado ao quadrado, o menor valor para ela é zero. E vai ocorrer quando? Quando x for igual a menos b sobre 2a. Tem que ser um valor oposto a esse daqui, tá certo? E aqui o x do vértice vai ser o quê? Menos b sobre 2a. E sendo zero esta expressão, o menor valor, vamos ter, é menos delta dividido por 4a. Aqui, vamos ter um valor mínimo, certo? Já para o caso de A menor do que zero, essa expressão, fazendo a mesma análise, vai ser zero quando x for menos b sobre 2a, certo? Essa expressão sendo zero, vai sobrar menos delta dividido por 4a. E o resultado vai ser o quê? Vai ser o valor máximo, né? Menos delta dividido por 4a. Então, a diferença para esse caso aqui e esse é o valor do a. Aqui, a é maior do que zero. Então, aqui nós vamos ter um valor mínimo. Aqui o caso A é menor do que zero, é um número negativo. Neste caso, vamos ter um valor máximo. Beleza? Exemplo 1. A função quadrática a seguir está na forma canônica. Observe o seguinte, a expressão aqui, ó, x menos 2 ao quadrado, não tem nenhum número na frente dela. Isso significa dizer que o valor aqui é 1, certo? Observe que da forma canônica, certo? O valor aqui, o A fica na frente da expressão e no nosso caso aqui, como não tem, é 1, ok? Então, a parábola vai ser voltada para cima. E quando essa expressão vai ser igual a zero? Quando x do vértice for 2. Tem que ser um valor oposto a esse daqui, beleza? X do vértice vai ser 2, isso daqui sendo zero, vai sobrar quem? Vai sobrar 3.
y do vértice é igual a 3. Assim, as coordenadas do vértice vai ser 2 e 3. A forma canônica é uma forma fácil de se interpretar e facilita a identificação do x do vértice e o valor máximo ou mínimo. No nosso caso aqui é o valor mínimo, beleza? Vamos ver outro exemplo. Determine as coordenadas do vértice da parábola correspondentes a f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 4. Esta função não está na forma canônica e aí vamos estar utilizando a fórmula xv, que é menos b sobre 2a, yv, que é menos delta, dividido por 4a. Certo? Bom, vamos identificar aqui os coeficientes da função a, b e c. Então, para estar utilizando estas fórmulas, primeiro vamos identificar os coeficientes. Não tem número aqui na frente, subtende-se que é 1. A é igual a 1. B, menos 6. E C, 4. Certo? Vamos utilizar aqui, ó. X do vértice é igual a menos da fórmula, certo? B é menos 6, colocar em parênteses, que é negativo, dividido por 2 vezes 1, certo? X do vértice, ó, fazendo um jogo de sinal aqui vai dar 6 positivo, 2 vezes 1 dá 2, e x do vértice é igual a 3. Pronto. Veja como é simples para calcular as coordenadas aqui, certo? X do vértice é tranquilo. Para calcular o valor do y no vértice, primeiro devemos calcular aqui o valor de delta, né? Vamos colocar aqui, ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Delta vai ser, ó, b é menos 6, certo? Vou colocar aqui, ó, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 4. Calculando, vamos ter menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá menos 16. E aqui, delta igual a 20, certo? Agora, vamos calcular o valor de YV, né, usando a fórmula aqui. YV é igual, delta é 20, só que aqui tem um menos, né, na fórmula, fica menos 20 dividido por 4 vezes 1, porque A é igual a 1, y no vértice, ó, menos 20 dividido por 4 vezes 1 dá 4. Y no vértice é igual a menos 20 dividido por 4, menos 5. Certo? Bom, há uma outra maneira para calcular o y do vértice. Y no vértice pode ser calculado utilizando o valor do x do vértice. Você vai pegar este valor, pega esse valor 3 e substitui na fórmula diretamente. Y do vértice é igual a f de 3, certo? Então, para calcular o y do vértice de outra forma, precisa do valor do x do vértice, tá bom? E aqui nós vamos ter, ó, x ao quadrado é 3 ao quadrado, menos 6 vezes, aqui não é x, 6 vezes 3, mais 4.
3 ao quadrado dá 9. 6 vezes 3, 18, mais 4. 9 menos 18 vai dar menos 9, mais 4, menos 5. Y do vértice é igual a menos 5. Então, outra forma para calcular o Y do vértice, YV. Tá certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e até ao próximo vídeo. Valeu!